Shalom, shalom, graça e paz. Aqui mais uma palavra de esperança no teu coração, na tua vida. E desde já, quero pedir para você, dá um like aí, compartilhe o nosso canal, seja nosso seguidor e abençoe a vida de muitas pessoas. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um que vai assistir essa palavra e que essa palavra não volte vazia e venha transformar corações, aqueles que ouvirem essa palavra em nome de Jesus. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, Paulo vai dizer assim a seu discípulo Timóteo, a quem ele chama de filho, chama de discípulo, quantas vezes? Ele diz: Tu, pois, meu filho, esforça-te na graça que há em Cristo Jesus. O tema da mensagem de hoje é esforçando-se na graça. A graça de Deus é um favor que eu não mereço. É um favor imerecido de Deus na nossa vida. Isso é verdade. É um favor que nós recebemos, mas que não merecemos. Mas nós devemos nos esforçar na graça. Paulo diz a Timóteo: esforça-te. Ele fala meu filho, chama ele de meu filho por essa aproximação. Paulo era como fosse um pai espiritual de Timóteo. E ele disse: se esforce, esforça-te na graça. Então a graça me faz esforçar? Sim, ele disse: esforça na graça. Ao contrário do que alguns pensam, a graça me faz ter um esforço diferente. Tudo exige esforço na vida. Tudo. Para você se levantar de manhã, você tem que se esforçar para levantar. Para você se deitar, você se esforça para deitar. Para trabalhar, você se esforça. Para tudo há um esforço. Para comer, você tem um esforço. Para andar, você tem um esforço. E não é diferente, porque na obra de Deus, nós precisamos de mais esforço ainda. Nós precisamos entender que o nosso esforço é necessário também. Então a graça de Deus não me faz ficar esperando somente, sem me esforçar em nada. Quando a Bíblia fala de esperar, ela não está dizendo para ficar parado. Ela está dizendo de esperar no Senhor. Confiar que o Senhor vai trazer aquilo, vai fazer aquilo que prometeu. Nós esperamos a volta de Jesus, mas isso não quer dizer que nós temos que ficar parados esperando. Há um esforço da igreja, há um esforço meu e seu, que deve ser na graça de Cristo Jesus. Então, se esforçar na graça é esse esforço que eu faço, esperando a promessa chegar. Esse esforço do ID, esse esforço da santificação, esse esforço de perseverar no Senhor. E olha que interessante, teve um homem na Bíblia que Deus falou 3 vezes para ele se esforçar e ter bom ânimo, de tão importante que é. Esse homem era um vencedor, ele era um discípulo de Moisés, ele se chamava Josué, e ele era um vencedor de batalhas. E quando Moisés morre, Deus fala para ele que Deus seria com ele como foi com Moisés e que nada poderia resisti-lo. É um grande vencedor, assim como eu e você. Esse homem chamado Moisés, em Josué capítulo 24, ele vai dizer que ele já tinha decidido a quem ele iria servir, que ele iria servir ao Deus de Israel e que as pessoas que estavam com ele deveriam decidir a quem eles iriam servir. Josué, além de ser um homem guerreiro, além de ser um homem que era convicto a quem ia servir, Deus tinha o chamado. Mas quando Deus o chama, Deus fala com ele 3 vezes que ele deveria se esforçar. Por que Deus ia repetir 3 vezes para um homem que ele deveria se esforçar? Vamos lá. Josué no capítulo 1, Deus vai falar 3 vezes para que ele tinha que se esforçar. Para qual propósito? Se esforçar para levar o povo de Israel à terra prometida. Vamos voltar um pouquinho na história bíblica. Deus tinha pego Moisés, feito Moisés nascer para tirar o povo que estava cativo do Egito e levá-lo à terra da promessa.
Moisés, no meio do caminho, foi criado ali com Faraó, no palácio de Faraó, mas ali no meio da vida, por volta, num terço ali da sua vida, ele teve um problema, matou um homem, fugiu para o deserto, ficou lá por vários anos, uma outra parte da sua vida, e Deus chama ele para o monte, mostra ele uma sarça ardente, e faz ele voltar para o Egito, cumprir o propósito pelo qual ele nasceu. É como se Deus dissesse para Moisés: o seu fim não chegou, o seu tempo não acabou, eu vou te usar para cumprir o propósito pelo qual você nasceu. Moisés já tinha mais ou menos 80 anos de idade, e Moisés volta para o Egito, tira o povo de Israel do Egito, Deus ouvindo o clamor do povo, e o leva na direção da terra da promessa pelo deserto. Sabemos que Moisés não entrou na terra da promessa, morreu lá no Monte Nebo, e Deus chama Josué. Deus chama Josué para quê? Para continuar a levar o povo para a terra da promessa, porque este era o propósito. Então não importa com quem seja, Deus vai cumprir o plano dele aqui na terra. Deus vai cumprir a vontade dele aqui na terra. Se não é com um, é com outro. Se eu vacilar, se eu não quiser, Deus levanta outros, mas a vontade dele será cumprida, o plano dele será cumprido. Ele vai levar o povo dele para a promessa. E a promessa que nós temos hoje do Senhor, assim como todas se cumpriram até aqui, é que um dia o Senhor voltará para levar a sua igreja arrebatada, linda como uma noiva ao céu. Você crê nisso? Que você vai subir? E aí Deus, quando chamou Josué, para quê? Para levar o povo de Israel à terra prometida. Deus fala para Josué, olha no versículo, capítulo 1 de Josué, verso 6, é a primeira vez que ele fala para ele se esforçar. Esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha coragem, tenha bom ânimo, não se desanime, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos pais, que jurei a seus pais, que eu lhes daria. Então ele fala para ele, se esforça, e tenha coragem, tenha ânimo, não se desanime, porque você vai levar esse povo à promessa. Olha, queridos, Paulo falando para Timóteo, esforça-te na graça que está em Cristo. A graça do Senhor, ela faz nós nos esforçarmos na direção da promessa que o Senhor fez. Na graça nós temos propósito, na graça nós temos esforço, mas esse esforço não é em vão, ele tem propósito, ele tem direção, ele tem objetivo. Quem se esforça na graça de Cristo, se esforça na direção da promessa. Qual é o nosso esforço hoje? Ide, fazer discípulos. E ele disse, se esforce e tenha bom ânimo, porque eu vou usar você para levar esse povo à terra prometida. Assim como hoje ele fala comigo e com você, se esforce e tenha bom ânimo, porque eu vou usar vocês para levar todo esse povo, levar esse povo escolhido, esse povo dessa geração para os céus, a promessa. Essa é a nossa terra hoje prometida. Eu vou cumprir a promessa na vida do meu povo, e Deus usa a mim, e Deus usa você para cumprir a promessa dele no meio do povo dele, para achar aqueles que são os escolhidos e que serão arrebatados para a vida eterna com Deus nos céus. Então, a primeira vez que Deus falou, se esforça, mas Deus falou 3 vezes para Josué. Por que repetir isso 3 vezes? Né? Só alguém para ser contundente, para deixar bem firme e bem claro. Algumas vezes aconteceu essa questão de 3 vezes, lá quando Isaías teve a visão de Deus no trono e os serafins voando em Isaías 6, eles cantavam santo, 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 3 vezes ao Senhor dos Exércitos, porque é como se deixasse contundente, confirmado, é verdade, é declarado isso. No versículo 7 do capítulo 1, a segunda vez que Deus fala com Josué, Deus diz a Josué para se esforçar de novo. Ele fala, tão somente se esforce e tem muito ânimo, muito bom ânimo. Primeiro ele fala, se esforce e tenha bom ânimo. Agora ele fala, tão somente se esforce, de novo, segunda vez, Josué, e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E isso aqui é fantástico. A segunda vez que Deus fala,
Para Josué ele já diz assim: se esforça, Josué, mas tem agora muito ânimo, porque você precisa observar a lei. A lei, o que é a lei, gente? A palavra de Deus. A graça não anula a lei. Você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas quando você está debaixo da graça, você obedece a palavra. A lei é a palavra de Deus. A graça, nós fomos salvos pela graça, nós temos a redenção pela graça, mas a lei é aquilo que nos conduz pelo caminho. Imagina você e eu sem obedecer uma lei, uma regra, um princípio. Nós estaríamos perdidos. Então a lei é importante porque ela dá direção para o povo de Deus. Deus fala para Josué: se esforça, tem muito ânimo e observe a lei para que ela te conduza no caminho certo. Então eu tenho que me esforçar na direção certa. E qual é a direção certa? A direção da palavra de Deus. A Bíblia fala em Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Então ele está dizendo: se esforce e tenha muito bom ânimo. Você precisa obedecer a lei, observar a lei e obedecer para que ela te conduza. E nesse caminho que você se esforça na graça de conduzir o povo, você não se desvie nem para a direita, não se desvie para a esquerda, e conduza prudentemente aonde você deve andar. Então a lei nos dá direção. A palavra de Deus nos dá direção. Então na graça eu obedeço a palavra. Na graça eu me coloco observando a palavra e obedecendo a palavra. Na graça eu não me desvio nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho propósito e direção. Foi por isso que o sangue lá nos pés de Jesus foi derramado. Os pés dele que foram cravados ali, foram pregados ali, foi derramado. Por quê? Porque o sangue derramado dos pés de Jesus lá na cruz do Calvário era para restaurar, pela graça de Deus, a direção da nossa vida, o propósito na nossa vida, a missão divina que nós temos para andarmos em direção e propósito e não desviar nossos pés nem para a direita e nem para a esquerda. O sangue de Jesus derramado pelos pés de Jesus ali restaurou-nos no propósito. E Deus disse para Josué: se esforce muito, tenha muito ânimo, mas observe a lei, aquela que o meu servo Moisés te deu, para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então Deus diz a Josué: tenha muito ânimo, obedeça a palavra. Muitos leem a Bíblia, mas não praticam. Tiago 1,12 diz, 1,22, perdão. Tiago 1,22 diz que aquele que lê a palavra e não pratica engana a si mesmo. Ele diz: sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tiago 1,22, que quem medita na palavra, lê a palavra e não pratica, engana a si mesmo. E Tiago nos incentiva a sermos praticantes. Ele está dizendo para Josué ler e meditar na palavra sempre, que nós temos que fazer isso todos os dias da nossa vida, e nós devemos viver o que nós pregamos, praticar aquilo que recebemos de Deus, e aí a gente prega. Então Paulo está dizendo para Timóteo: olha, esforça-te na graça, tá vendo? Tenha esforço, tenha bom ânimo, observe a palavra, Timóteo, deixa a palavra te instruir, te exortar, porque ela é usada para isso. Obedeça, observe a palavra de Deus, não desvie teu pé na direita para a esquerda. Isso é se esforçar na graça. E na terceira vez, Deus vai falar lá no versículo 9 de Josué 1, novamente, sim, novamente pela terceira vez, porque é alguém que ia conduzir o povo. E não pode ser pessoa sem convicção, não pode ser pessoa que não medita a palavra, que não busca praticar a palavra, que não tem bom ânimo. Quantos falam que servem a Deus, mas vivem sem ânimo? Você pode passar um dia mal, mas o ânimo do Senhor deve estar no teu coração. A chama tem que queimar. O versículo 9 do capítulo 1 de Josué: não te mandei eu? Deus agora pergunta, não fui eu que... Ele está perguntando, não fui eu que te mandei? Não fui eu que te chamei? Não fui eu que te enviei? Esforça e tenha bom ânimo. A terceira vez. E agora ele vai falar assim:
Não temas, não tenha medo de nada. Não te espantes com nada, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória, glória, glória a Deus. Deus aqui vai dizer: olha, não fui eu que te mandei? Então não te espantes com nada. Não fique espantado com nada, não tenha medo de nada. Vão acontecer coisas no processo, mas não te espante. Vão acontecer coisas no processo da caminhada, mas não tenha medo. Fui eu que te mandei. É como se Deus dissesse para Josué: eu garanto, Josué, eu sou Deus de Moisés, eu sou teu Deus. Meu irmão, se Deus que te mandou, não te espante, não tenha medo. Vão acontecer coisas para tentar parar o propósito, mas não tenha medo, não te espante. Foi Deus que te enviou, foi Deus que te chamou. Te esforça na graça de Cristo, porque na graça nós temos certeza de quem nos enviou. Na graça nós nos esforçamos porque temos certeza de quem garante a caminhada, temos certeza de quem garante a nossa segurança, quem nos provê nos nossos desertos, e nós não precisamos nos espantar com nada, porque o Senhor é conosco. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você está guardado na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Dá um glória a Deus aí. Então você não precisa ter medo quando você está debaixo da graça do Senhor, quando você está se movimentando na graça, se esforçando na graça. O Senhor é contigo. Se esforce, não tenha medo. E ele não teve medo, não se espantar, ter ânimo. 1 João 4,18, amor, e no amor não há medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está dizendo que o amor rejeita o medo, que aonde o amor chega, joga fora o medo, rejeita o medo, sai para lá medo. O amor de Deus no nosso coração é luz. Se esforçar na graça é ter o amor de Deus no nosso coração, porque pela graça a gente recebe o amor de Deus. E esse amor espanta o medo, esse amor rejeita o medo. E se esforçar na graça é agir com amor e por amor. Porque não basta agir só por amor, tem que ser com amor também. E esse amor lança fora o medo. Deus estava dizendo para Josué: tem medo não, foi eu que te mandei. Você está com medo de quê? Você não viu tudo que eu fiz aí? Vai, eu sou contigo, tenha bom ânimo. E ele vai põe a promessa: se você fizer isso, eu serei contigo. Quem se esforça na graça que há em Cristo, Deus é contigo. Eita glória. Lá no versículo 8, Deus fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nele. Porque então eu vou fazer você prosperar o teu caminho e você vai ser bem sucedido. Fala sério, uma coisa que a gente precisa no nosso caminho, mesmo caminhando com Deus: prosperar e ser bem sucedido. Qual homem e mulher, qual ser humano não precisa prosperar e ser bem sucedido? Olha, e Deus falou: medita nesta lei. Medita no livro desta lei. Não deixa sair da tua boca. Mas ele diz mais, não é só meditar. Faça de tudo, Josué, para cumprir o que está escrito aí. Porque se você fizer isso, eu, o Senhor, vou prosperar você nessa caminhada. Vou te fazer ser bem sucedido. Queridos, isso é se esforçar na graça. Meditar dia e noite. Fazer de tudo para cumprir. Prosperar na graça. Ser bem sucedido pela graça. Foi isso que Paulo disse para Timóteo: não te espante, não tenha medo, tenha bom ânimo, medita na palavra, faça de tudo para praticar, haja com amor, espante o medo da tua vida, porque o Senhor é contigo. E eu sei que eu vou vencer, e eu sei que você vai vencer pela graça, porque o Senhor nos respalda na sua graça. E aí, 2 Timóteo 2,1, se esforça, meu filho Timóteo. Se esforce na graça que há em Cristo Jesus. O mesmo esforço
que Josué precisou ter. E eu quero te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Se esforça, tenha coragem. Se esforça, tenha muita coragem. Medite na palavra, não deixe sair da tua boca, para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E cumpra tudo que está nela, e seja próspero e bem sucedido. Se esforce, tenha ânimo, não tenha medo e não te espantes, porque o Senhor é contigo, Ele te garante, Ele protege você todos os dias, porque foi Ele que te chamou. Não foi Deus que te chamou? Então Ele garante. Pai, eu quero abençoar essa vida. A graça nos faz ter esperança. A esperança de esperar a promessa do Senhor. Nos ajude cada vida que está ouvindo a se esforçar na graça que há em Cristo. E na graça que há em Cristo, sejam bem-sucedidos e prósperos. Tenham vitória, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. E conduza, porque essa graça só existe para isso. Conduza o povo de Deus para a promessa, para a terra da promessa, assim como o Senhor usou Josué, usou tantos outros como o Senhor usou Timóteo, e nos use para conduzir o teu povo para a tua promessa, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e recebe essa palavra, e que teu coração queime para a glória de Deus. Shalom.